tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo em que celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Celebramos esta festa no dia 29 do mês de junho. Contudo, quando esse dia cai em dia de semana na Igreja do Brasil, então se transfere para o domingo seguinte, para assim atingir um público maior. Por isso, hoje nós celebramos a solenidade de Pedro e Paulo. Falar dessas duas personagens é falar das duas colunas sustentáculas da igreja. Pedro é sinônimo de apostolado, é sinônimo de alguém que zela, que cuida e se preocupa com a sua igreja, no sentido de manutenção e de conservação. Pedro é aquele que permanece em Jerusalém, na igreja primitiva, sendo aquele que procura preservar e guardar o tesouro de fé. Pedro é aquele que procura também, no seu apostolado, fazer com que esta igreja não seja uma igreja imóvel, mas sim uma igreja dinâmica, na sua fé que é transmitida com tanto zelo e maestria. Pedro é o homem, o chamado guardião da fé, porque buscou fazer deste grande tesouro um grande sinal desta presença de Deus no mundo. É o primeiro Papa da Igreja e é aquele que vai se destacar em todos os diálogos de Jesus quando se dirige ao colégio apostólico. Paulo, o homem da missão, é aquele que procura dar vida à dinamicidade do Evangelho. É aquele que não concebe uma igreja parada ou uma igreja trancada em um templo. Paulo concebe a igreja dinâmica e constantemente a caminho. É o homem que leva o evangelho ao povo pagão, se preocupa em fazer com que o evangelho seja conhecido por aqueles que eram discriminados pela própria igreja. Leva o evangelho aos confins da terra, criando novas comunidades, novos grupos, novas formas de se identificar com Cristo Jesus. A liturgia que nós meditamos neste domingo, a leitura primeira do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 1 ao 11, mostra justamente aqui em relação a Pedro, aquele episódio quando na igreja primitiva que estava sendo devastada, perseguida pela autoridade de Herodes, Herodes manda matar, torturar Tiago. E vendo que isso agradou ao público dos judeus, ele então manda prender a maior autoridade da igreja até então, Pedro, e prender ele em uma prisão de segurança máxima. E assim acontece. Contudo, Deus desafia aquilo que os homens chamam de segurança. Pedro em uma prisão de segurança máxima, enquanto ali estava, a igreja rezava dia e noite por Pedro. Esta oração chega ao coração de Deus. E Deus vem ao encontro de Pedro naquela escuridão. Só que Deus vem com a luz e faz esta luz brilhar ali onde existia apenas trevas. O anjo do Senhor manda que Pedro se paramente para sair daquela prisão. E Pedro se paramenta e é conduzido pelo anjo para fora daquele presídio. Quando está fora, Pedro então se dá conta que não está em um sonho, mas aquilo faz parte da realidade. E Pedro glorifica a Deus, por Deus ter ouvido a oração do seu povo e libertado
aquele que estava sendo massacrado e oprimido e injustiçado pelo poder do império. O evangelho que nós meditamos destaca para nós 3 coisas. O evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Este evangelho trata da identidade de Jesus. E aqui, a primeira coisa que se destaca é a pergunta que faz Jesus aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro vai então tomar a palavra e vai dizer: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Jesus está sendo muito bem comparado com grandes personagens da história, com grandes homens zelosos pela sua fé. Jesus, portanto, é alguém que está sendo compatível com aquilo que o povo esperava. Mas ainda não é o que Jesus espera que o povo entenda e acolha. Por isso, a segunda coisa que o Evangelho destaca é a pergunta que agora dirige Jesus aos discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro vai tomar a palavra e vai dizer para Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então intervém e vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, conseguiste, Pedro, e quando digo Pedro, falo dos discípulos todos, conseguiste ter uma plena sintonia com o Pai, viver uma perfeita harmonia com o Pai, aquele que me enviou. E é justamente isto que será elogiado pelo próprio Jesus. Pedro consegue esta plena sintonia, comunhão com Deus que é Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, é isto que Jesus nos convida, que nós tenhamos uma plena sintonia com Deus. E esta sintonia só é possível quando nós estamos em uma harmonia perfeita, em uma aproximação plena com este Deus que nos chama para si. Terceira e última coisa que o Evangelho nos convida a meditar é aquilo que agora Jesus delega ao seu discípulo. Vendo Jesus que existe uma perfeita sintonia entre os discípulos e o próprio Deus, Jesus agora os delega uma missão, uma tarefa. Quando Jesus vai dizer então para Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro é alicerce de uma igreja que nasce. Pedro é sustentáculo de uma igreja que reverbera. Pedro é, portanto, este que está ali para ser sinal desta igreja que acaba de nascer. E ainda, Jesus continua dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Cada um de nós, pelo nosso batismo, somos canais do amor de Deus. Mas por excelência, aqueles que Jesus escolhe para assumir uma responsabilidade maior na igreja. O discípulo do Senhor, o apóstolo do Senhor, Pedro, assume a responsabilidade de ser um canal de graça, um canal do amor de Deus. E neste canal deve passar a misericórdia, o perdão, o amor. Rezemos com intenso zelo, para que cada dia correspondamos com este canal. Sendo este canal do amor de Deus, não temos a obrigação de transmitir a falta de perdão.
nós temos a obrigação, o dever de ser testemunhas da misericórdia de Deus. Quando Jesus diz: o que ligares na terra será ligado no céu, e desligares na terra será desligado no céu, Jesus está dizendo: eu vos dou uma responsabilidade, e a vossa responsabilidade é de ser canal da misericórdia de Deus. Nada além do que isto. Não é canal de ser poder, não é canal de dizer tu está condenado, tu está salvo, mas é o canal de ser amor, de ser aquele que estende e dissemina o amor misericordioso de Deus. Termina essa liturgia com aquilo que Paulo vem dizer para a comunidade que ele escreve, a comunidade de Timóteo. Ele vai dizer, Paulo, para esta comunidade: já está para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. E Paulo, percebendo a iminência do seu sacrifício, e isto é sempre o sinal daqueles que seguem a Deus de forma radical, Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida, e o mais belo, guardei a fé. Combati o bom combate. E quem conhece a história de Paulo sabe muito bem o quanto ele foi insistente em propagar a palavra de Deus. Completei a corrida, chegou o final da minha caminhada. Guardei a fé. Esta é a grande certeza daquele que viveu para servir a Deus: guardar a fé. Bom será, quando chegar o nosso dia, que possamos diante de Deus dizer a Ele: Senhor, eu procurei cada dia combater o bom combate, combater as injustiças deste mundo. Completei a corrida, chegou o meu momento, amado Deus. Guardei a minha vida inteira a fé. Peçamos esta graça aos grandes apóstolos Pedro e Paulo, e certamente seremos felizes na certeza que a justiça nos aguarda junto de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos santifique hoje e sempre. A igreja precisa de Pedros, de Paulos, nesta itinerância missionária que a igreja almeja. Não esqueça de se inscrever no canal se você gosta desta nossa reflexão, de compartilhar esse nosso conteúdo. Deixe seu comentário e divulgue para outras pessoas que você conhece esse conteúdo. E assim você se junta a mim, se tornando um evangelizador, propagando a boa nova do Senhor ao mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.